Aleluia. Vamos meditar na palavra, na qual nós lemos. Vamos reler João 14, versículo 7, que diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou ter dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Glorificado seja o nome do Senhor. Para nós confiarmos verdadeiramente em alguém, é necessário que venhamos conhecê-la profundamente. Certamente, os casados aqui sabem muito disso, que não iria resolver passar o resto da vida em alguém que não confiasse, e muito menos em alguém que não conhecesse. Como acontece lá na Turquia, onde os casamentos são negócios. E muitas vezes a noiva não conhece o noivo, apenas só conhece no dia do casamento. Não tem aquele processo onde conhecemos, às vezes até no namoro, não conhecemos por completo, mas conhecemos mais ou menos. Conhecemos verdadeiramente quando nos colocamos debaixo do mesmo teto, não é verdade? Mas somente conhecendo de verdade é que você se entrega por inteiro. Por vários momentos, em várias situações, os discípulos se mostraram não conhecer a Cristo. Estavam diante de Cristo, o Salvador, promessa da salvação da humanidade, o Salvador da humanidade, aquele que ia resgatar o povo de Israel das mãos do inimigo. Mas por vários momentos eles não sabiam de fato quem era Jesus. Lembremos daquela passagem onde, quando eles estavam no barco, e olha que Cristo já tinha feito vários milagres, e ele estava no barco dormindo e veio a tempestade, os ventos fortes, e a correnteza balançando o barco para um lado e para o outro, e os discípulos com medo, já sabendo o que fazer, acordaram Jesus: Jesus, não te importa que venhamos cair, afundar com esse barco? Olha que tem as palavras, E Cristo se levanta e dá ordem: acalma-te mar, cala-te vento. E tudo se acalmou. O que foi que os discípulos falaram entre eles? Quem é este? Até o mar e o vento o obedecem. A prova de que eles não sabiam e não conheciam verdadeiramente aquele que estava diante deles. Outra prova, quando Cristo ressurreto já, morrido na cruz, ressuscitou o terceiro dia e cumpriu aquilo que ele tinha falado que ia fazer, apareceu de volta para eles.
O que foi que Tomé fez? Só acredito vendo, né? Queria tocar em suas chagas, para saber se aquele que estava diante dele era verdadeiramente aquele que morreu na cruz do Calvário. Quando eles estavam em outra situação, num barco, e viram aquela aparição em cima das águas do mar, e ficaram assombrados. E quando Cristo se apresentou por várias vezes, foi que eles tomaram conta que aquele que estava andando sobre as águas era Cristo. E quando eles tiveram a convicção de que era verdadeiramente o Cristo, o que foi que Pedro fez? Se jogou ao mar em direção a Ele. Quando você confia de verdade, você arrisca o que der, o que aparecer na sua frente, você se arrisca, porque você confia e acredita. Cristo sabia que os seus discípulos não ainda o conheciam verdadeiramente, e nessa passagem de João 14, principalmente no versículo 6, ele se apresenta para eles. É tanto que ele começa: eu sou. Cristo estava preocupado de que quem os discípulos acreditavam que ele era. E outras passagens, quando os discípulos tinham vindo de outras cidades, e eles falaram que um diz que o Senhor é Elias, outro diz que você é fulano. O que ele diz para os discípulos? E vocês? O que vocês acham que eu sou? Cristo toda hora estava preocupado em entender, em perceber que o que os discípulos achavam, qual era a certeza que os discípulos tinham da sua identidade, da identidade de Cristo. E aqui ele começa no versículo 6 e fala: eu sou, porque ele estava preocupado com isso. E ele traz 3 eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele termina dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. A humanidade naquela época vivia um dos momentos mais críticos, no sentido religioso, no sentido social, em todas as instâncias. É tanto que em Gálatas capítulo 4, versículo 4, fala que na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo oportuno, no tempo preparado, onde a humanidade necessitava do Cristo, Cristo enviou. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele fala: eu sou o caminho. Ora, outro ponto em relação à identidade é que nós não podemos esquecer a nossa identidade. Fomos chamados para fazer uma obra de Cristo. Fomos chamados para sermos filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo, e não podemos perder essa identidade. Jesus é o caminho para Deus. Ele está falando aqui de exclusividade. Lá fora se prega e se fala de vários caminhos. É na verdade. Hoje se fala, mas adorar, chegar a Deus, existem várias formas. Eu posso adorar a Deus estando somente em casa. Eu posso adorar a Deus mesmo eu tendo a vida pregressa que eu sigo, da homossexualidade, da perversidade, da promiscuidade, do vários relacionamentos ao mesmo tempo. Eu posso viver assim porque é tudo pela graça. Vivemos o tempo da graça. E muitos falam isso querendo se prevalecer
do Evangelho. Mas Cristo, Ele apresenta: eu sou o caminho. Não existe outro caminho. Não existe outra forma de chegarmos aos pés de Deus a não ser através de Cristo. Jesus não é um caminho, Ele é o caminho. Porque se Ele falasse eu sou um caminho, é porque Ele iria outros caminhos. Mas Ele é o único. E quando Ele fala isso, Ele está cumprindo o que foi dito lá no tabernáculo. Êxodo capítulo 26. No versículo 31 a 33, que diz: depois farás um véu de pano azul, e púrpura e carmesim, e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará, e o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata, seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu nos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Só havia um lugar, só havia uma forma de chegar à presença de Deus, através do lugar santíssimo. E quando Cristo morreu na cruz do Calvário e se fez um sacrifício vivo naquela cruz, Ele se colocou como o próprio caminho e o único cumprimento de toda a obra de Deus. Assim como o tabernáculo tinha um único acesso à presença de Deus, Jesus é o único mediador. Somente através dele, somente Ele nos media ao Pai. Há quem diz, irmão nosso, vou rezar por ela, para que ela medie a Deus. Vocês sabem do que eu estou falando. Maria, rezar para Maria para que ela rogue ao Pai e interceda por nós. Mas a palavra fala: eu sou o caminho. E somente através de Cristo é que podemos chegar ao Pai. Somente através de Cristo que Ele intercede ao Pai, ao nosso favor. E outra passagem, Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 20. Diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Sua carne que foi rasgada do alto a baixo. Isso representou o véu do tabernáculo que foi cortado, que agora não havia mais impedimento. Somente através dele é que podemos chegar ao lugar santíssimo, que é na presença de Deus. Somos dependentes de Cristo. Somente por Ele podemos alcançar a salvação. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome a não ser Jesus. E não podemos esquecer da sua identidade, e devemos compartilhar essa verdade, proclamar o Evangelho, proclamar a Jesus como o único caminho e verdadeiro Salvador de nossas vidas, para aqueles que estão perdidos. Eu sou o caminho. E é através desse caminho que devemos trilhar a nossa vida.
E não podemos perder isso de mente jamais. Não podemos esquecer que somente há um caminho que nos leva a Deus, que é Cristo, e devemos trilhar os nossos passos sobre este caminho. Porque Ele, quando nos chamou para trilhar esse caminho, Ele se responsabiliza por toda a trilha que iremos trilhar. E Ele também falou: Jesus, eu sou a verdade. Quantas verdades existem hoje lá fora? Quantas verdades escutamos nas redes sociais, youtubers, instagrams, canais abertos, em jornais? Mas Deus nos ama do jeito que nós somos, independente do que eu faça, Ele nos ama. Nos ama. Mas quem ama também, como eu falei na quinta-feira de doutrina, quem ama também castiga, corrige. Deus nos ama. E assim como Ele nos ama, Ele nos corrige. Lá fora se fala que existem várias formas de você mostrar o seu amor a Deus. Falo que muitas verdades, entre aspas, um mundo onde tudo é relativo. O fato de eu ter esses comportamentos que a igreja não concorda, não aceita, não é a igreja que não concorda, não aceita, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que fala que não é correto, é a palavra de Deus que alguns não irão herdar o reino de Deus. Ele nos recebe do jeito que estamos, mas Ele nos chama para uma transformação. Ele nos chama para sermos moldados, para sermos forjados diante do seu caráter e da sua plenitude. O profano não se mistura com o santo. Lá fora se traz muitas verdades, mas Cristo se apresenta: eu sou a verdade. Ele não fala uma verdade, eu sou a verdade. Jesus é a encarnação da verdade. Ele revelou plenamente a natureza de Deus. O mesmo livro, João 1, capítulo 1 de João, versículo 14, ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de quê? E de verdade. Nele não há mentira, nele não há falsidade, nele não há engano, nele não há meio termo, ou é sim, sim, não, não. A verdade que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade que vos libertará. Libertará de quê? Da nossa natureza pecaminosa, da vontade que é constante de querer sempre fazer o que é errado. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de você mesmo. Porque o maior inimigo de nossa vida, o maior desafio da nossa vida, somos nós mesmos. Que tropeçamos, que falhamos, e que muitas vezes contamos mentiras para nós mesmos, e que às vezes acreditamos. Parece loucura, né? Mas somos loucos mesmo. Porque uma mentira contada várias vezes, nos convencemos que ela é verdade. E para sustentar essa mentira, contamos várias outras mentiras para sustentar aquilo. E começamos a acreditar que aquilo é verdade. Então o maior desafio de nós mesmos, de nossa vida, somos nós mesmos. Por isso que eu falei no início, que não devemos esquecer a nossa identidade. Somos filhos de Deus,
chamados para morar com Ele na eternidade. A verdade em oposição ao engano. Jesus confronta as mentiras do mundo, as falsas verdades, e confronta também o pecado. João 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quer saber a verdade de tudo? Quer saber toda a verdade de nossa vida e as respostas para tudo? A palavra de Deus é a verdade. Temos que viver essa verdade. Permitir que os ensinamentos de Cristo molde a nossa vida. Eu lembro que uma vez eu falei aqui, né, que uma vez eu fui montar uma mesa de 4 cadeiras, e quando eu estava montando uma cadeira, o montador estava montando um guarda-roupa lá em cima, um guarda-roupa de, acho que era 6 portas, porque era enorme. Quando eu estava terminando, que eu vi que tinha montado a cadeira errada, uma cadeira, aí ele desceu lá a escada, pronto, senhor, eu terminei. Já tinha terminado o guarda-roupa, ele tinha terminado naquela cadeira. Mas por quê? Porque ele conhecia o guarda-roupa. E também estava no manual na mão. Deus nos conhece. E Ele nos deu o manual, que é a sua palavra. Mas se não o conhecemos e não usamos esse manual, como iremos compreender a nós mesmos? É por isso que muitos, até brinco às vezes com algumas pessoas que fazem psicologia. Na maioria das vezes, quem faz psicologia porque quer entender a si mesmo, quer se tratar primeiro, para depois querer entender os outros. A maioria que eu conheço são assim. Vou estudar psicologia porque quer se tratar. Mas o Senhor já nos deu o manual da nossa própria vida, é a sua palavra. É a palavra do Senhor, mostra quem somos nós, revela a nossa natureza e o que nós precisamos para que essa natureza seja transformada e seja remida. Devemos permitir viver nessa verdade, combater o engano, combater o pecado, permanecer firmes na palavra de Deus, em meio a esta cultura que traz o relativismo. Ter relações com mais de uma pessoa, isso é relativo. Se você se sente bem, se sente feliz com isso, vá fundo. Relativismo. Ter relacionamentos com pessoas do mesmo sexo, isso é normal hoje. Isso é uma forma de amar. Relativismo. Se uma relação que não gera vida, ela não é uma relação saudável, porque a relação que Deus instituiu para este mundo é uma relação que gera vida, e essas relações não geram vida. O tragozinho de cigarro vai me fazer ser mais atraente, as meninas vão gostar. Beber uma cerveja vai me fazer mais alegre. Coitado daquele que precisa de um copo de cerveja para se sentir alegre. A palavra do Senhor fala que até a tristeza pula de alegria quando sabe que vai à presença do Senhor. A presença do Senhor, a fartura de alegria. Não precisamos de mais nada, somente a presença do Senhor. E o mundo traz esse relativismo. E o Senhor fala: eu sou o caminho e a verdade. Não há relativismo, não há outra forma. E Ele fala também: eu sou a vida. O que Ele diz lá em João 10, acho que é versículo 7? Versículo 10: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o cerne
cerne, a mensagem central do Evangelho: a vida. E para que viéssemos a ter vida e abundância, foi necessário que um morresse e vencesse a morte, para que nos oferecesse agora a vida eterna. Fonte de vida eterna, Jesus dá vida abundante e eterna para aqueles que creem. João 3,16 novamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. A ressurreição e a vida Ele nos oferece. Em Cristo temos vitória sobre a morte. João 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lázaro ressurgiu da morte. Foi milagre nas mãos de Cristo. Da mesma forma, Ele pode fazer por nós, Ele já fez. Porque vivíamos na morte, né? Morte espiritual. Quando vivíamos nesse mundo aí afora, sem conhecer a Cristo. A vida espiritual verdadeira, fora de Cristo, ela não existe. O homem está morto espiritualmente quando estamos fora de Cristo. Por que ele disse que uma árvore que não dá fruto serve para quê? Somente para ser cortada. E quando o galho está fora da videira, ele seca. E um galho seco serve somente para quê? Para ser queimado. Quando estamos desvinculados da videira verdadeira, só servimos para sermos queimados no lago de fogo. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, capítulo 2, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Aleluia a Deus. Fora de Cristo não há vida. Lá fora se fala que para ter essa vida, né, plena, você tem que ter riquezas, poder, tem que ter muitas coisas, ter liberdade de fazer o que você bem entender da sua vida, pois afinal a vida é sua. Sabemos nós que a vida que temos não é nossa, porque ela foi comprada a preço de sangue derramado na cruz do Calvário. A vida que nós temos, ela não pertence a nós, pertence a Cristo, porque Ele nos comprou. Receber a vida de Cristo, buscar, viver plenamente no relacionamento com Ele, compartilhar a vida, testemunhar as maravilhas que Cristo fez em nossa vida. Isso gera vida em outras pessoas.
Testemunhar gera vida em outras pessoas. Assim como essa vida que nós temos, a promessa que nós temos é uma vida eterna. Muitos lá fora necessitam conhecer a Cristo. Precisam que alguém nos apresente o caminho, que alguém nos mostre e revele a única verdade. Precisam que alguém nos apresente e mostre que a vida além da vida natural. E Cristo aqui termina nesse versículo 6 dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único mediador. Ele é o único que pode reconciliar o homem com Deus. Eu não tenho poder sobre ninguém aqui. Eu não posso interceder a Deus por vida nenhuma. O que podemos fazer é colocar nossos joelhos no chão e clamar, e clamar, e clamar, e pedir misericórdia, misericórdia. E clamar novamente a Deus, para que Ele venha ter misericórdia na nossa vida. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, exclusividade de salvação. Não há outro meio de alcançar o Pai além de Jesus Cristo. Ele é o único e verdadeiro Salvador de nossa vida. E não podemos jamais ter dúvida em relação a isso, porque, como eu falei lá no início, quando não temos dúvida e conhecemos verdadeiramente aquele que está diante de nós, nós nos arriscamos. Nós colocamos literalmente nossa mão no fogo, nós entregamos a nossa vida, nós nos declaramos para Ele, nós confiamos os nossos segredos, que às vezes nem para o nosso cônjuge nós contamos. É uma verdade. Tem coisas que não contamos para o nosso cônjuge, mas contamos para Deus. Às vezes temos medo até nas nossos próprios pensamentos. Então lembro que o pastor Nery fala que se nós fôssemos orar no microfone, assim como oramos no nosso quarto, a igreja entraria em escândalo, porque mostraria nossa verdadeira natureza. Mas quando estamos no nosso quarto, nós estamos na presença de Deus, Ele nos vira do avesso e revela toda a nossa natureza pecaminosa. Por isso que fala que Ele sonda o nosso coração e os nossos pensamentos. Sondar é igual quando você chega em casa e tira essa roupa e vira do avesso, para você ver as costuras por dentro, né? Ver os detalhes, ver algumas pontas soltas, ver alguns pontos falhados aí no meio, ver defeitos no tecido. E Deus faz isso conosco. Quando estamos ali no nosso quarto e começamos a orar com oração verdadeira, Ele nos vira do avesso e revela para nós a nossa verdadeira natureza. É nesse momento que damos conta que necessitamos cada vez mais que Ele venha nos conduzir nesse caminho, porque nada podemos, nada somos capazes de fazer sozinhos. Precisamos que Ele interceda em nossa vida. Precisamos que Ele venha cumprir os seus sonhos, os seus projetos em nossa vida, porque a nossa vontade, ela é falha, mas a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Não somos perfeitos, somos falhos. Ele oferece acesso garantido pelo sacrifício que Cristo fez na cruz. Por meio de sua morte, o
o véu foi rasgado, abrindo caminho para o Pai. Mateus, capítulo 27. Versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois de ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, o que ele fala? Esse era o Filho de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. É revelado a identidade de Cristo. O próprio centurião, que antes falou o quê? Salva-te a ti mesmo. Você que diz que é rei dos judeus, fazia milagres, mas não consegue salvar nem a si mesmo. Eu lembro que certa vez, quando eu era bem mais jovem, por volta de 16 anos, 17, por aí, a minha barriga não me conheceu. Não sei se o Vitor me conheceu nessa época, eu era bem atrevido. E ela dava valor uma briga no sentido de palavra, né? Não de briga de sair de burro. Até porque eu não tinha corpo para isso, né? Para ir no braço. Lá daí. E em um certo momento, em um grupo de jovens, onde a autoridade maior daquela igreja local estava presente, eu fui olhando para a cara dele e perguntei: por que eu tenho que me confessar contigo, se tu és pecador igual a mim? Olha o atrevimento. Um jovem de 16 anos, falando isso para uma autoridade eclesiástica local. E ele se embaraçou todinho e falou para você e acabou não respondendo. Naquela época eu não conhecia o Evangelho, mas acho que Deus já tinha um chamado comigo de conhecer o Evangelho, a verdade que liberta. Mas muitos lá fora vivem essa cegueira de não conhecer esse Evangelho que salva, que liberta e que transforma, que é o caminho, a verdade, a vida, e esse Cristo que nos alcançou e que nos apresentou e que agora conhecemos. Rejeitar outras vidas, não há salvação por boas obras. Há quem diz, inclusive pessoas bem próximas de mim: mas eu faço isso, faço aquilo, eu sou um bom cidadão. De boa intenção, o inferno está cheio. Não quer escutar isso? De boa intenção, ele está cheio de verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outra forma. Não são apenas com boas obras. Somente Jesus é que salva. Devemos viver em gratidão, agradecer a Deus pelo acesso à sua presença por meio de Cristo. Lembre-se que há muitos que estão em filas de hospitais nesse momento, acamados, talvez pedindo a Deus nesse momento, nesse exato momento: Senhor, eu te traí, eu virei as costas para ti,
quis viver uma vida pregressa, de pecado, de desejos. Eu te conhecia, mas agora me distanciei de ti e virei as costas para o Senhor. Mas hoje estou aqui nesse hospital, aprisionado, e não posso ir até a tua casa para te adorar em espírito e em verdade. Mas me dê uma segunda chance, para que eu possa fazer diferente. Tem ou não tem pessoas que devem estar assim? Com certeza tem. Como tem pessoas que devem estar nesse momento na mesa de um bar, se aprofundando e se afundando numa garrafa de cachaça, achando que aquilo vai resolver os seus problemas, mas não tem forças para voltar à casa do Pai, talvez por vergonha, talvez porque não tem força para vir com as suas próprias pernas, mas quer uma segunda chance. Talvez tenha pessoas que estão nesse momento aprisionadas literalmente por celas e cadeias feitas por mãos de homens, e que devem estar falando nesse momento, agora à noite, que deve ser o momento mais crítico de uma cadeia, e falando assim: Deus, eu estou aqui nesse lugar por falha minha, por erro meu eu estou pagando, e eu mereço estar pagando isso, mas me dê uma segunda chance. Aonde eu quero chegar? Nós estamos aqui, estamos tendo essa chance de estar na presença do Senhor, naquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que vai nos levar ao Pai, que vai nos dar a vida eterna. E não podemos jamais virar as costas para Ele. Não podemos jamais deixar escapar as oportunidades que Ele nos dá de estar na presença dEle, de adorar a Ele em espírito e em verdade, porque há muitos hoje que não chegaram nessa situação ainda, de estar aprisionado, de clamar e pedir a Deus uma segunda chance, mas estão vivendo aquele meio termo, estão no processo de virar as costas para Deus. Hoje eu não vou porque eu estou cansado. Não, hoje eu não vou porque vai passar o jogo do Fortaleza, do Ceará, do Palmeiras, enfim. Não vou porque eu estou muito cansado do trabalho. Não vou porque hoje vou receber visitas. Está ouvindo a minha família? Tem pessoas que buscam e encontram, porque quando você procura, você vai encontrar, porque o inimigo de nossa vida não quer que você esteja aqui. Entenda isso, ele não quer que você esteja aqui, porque ele sabe que você estando aqui, você vai escutar esta palavra, que vai te levar para a presença do Pai. Ele não quer que você esteja aqui para escutar essa verdade, que liberta, que transforma, e que nos leva até a presença de Deus. E se você procurar, você vai encontrar motivos para não estar aqui. Ele vai colocar na sua cabeça: não vá, é só mais um. Não faz diferença você estando lá. Não vai fazer diferença para o culto, no modo geral, mas vai fazer diferença para a sua vida. Porque o culto que você perdeu, a palavra que você perdeu, a sentir a presença de Deus que você perdeu, você não vai ter mais. Aquela palavra já foi, não vai ser mais pregada daquela forma, porque a palavra se renova a cada dia. Nossa oportunidade lá tem nossa porta todos os dias, e não podemos jamais deixar de aproveitar as oportunidades, reconhecer que Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, compartilhar através do nosso testemunho que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Amém?